Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Hugo6 e nesse vídeo aqui você vai aprender técnicas e fundamentos para ter mais controle emocional nas suas operações e reduzir a ansiedade no trade. Então, se você é aquele cara que fica nervosinho quando abre a negociação, a mão começa a suar, tem que estar operando aqui com um medidor de pressão. Ajuda o maluco, tá doente! Esse vídeo aqui vai te ajudar bastante porque você vai eliminar completamente todos os motivos que acabam fazendo com que você tenha ansiedade e com isso aumentando até as possibilidades de quebrar e não desenvolver consistência no mercado financeiro. Bom, esse vídeo aqui eu vou separar ele em dois pontos, né? O primeiro ponto eu queria buscar a raiz desse problema, né? A gente vai entender por que você fica nervoso no trade. A gente precisa primeiramente identificar o problema para depois corrigir. E esse vídeo aqui ele é mais o bate-papo, ele não tem parte técnica, porque eu sempre falo que o operacional no day trade, a consistência no day trade, ela envolve muito mais da parte emocional do que a parte técnica. Se você consegue dominar suas emoções, ter autocontrole sobre todas as suas negociações, saber esperar os pontos de negociação e principalmente ter tranquilidade para quando executa a negociação, a sua probabilidade de ter um resultado positivo é muito maior. A técnica, cara, a técnica todo mundo consegue entender, mas comportamental, né, psicológico, fatores comportamentais são cruciais aí para que você consiga entender mais sobre os seus anseios e principalmente desenvolver a sua consistência no mercado. Quando você controla o seu lado emocional, cara, você já está praticamente 70% do caminho aí percorrido para poder começar a viver de mercado e ter resultados de verdade como você nunca teve. Talvez você não tenha resultado hoje, não é nem pelo fato de não saber estratégia. Talvez você não tenha resultado hoje porque você não consegue se controlar, acaba ficando nervoso, acaba deixando a ansiedade falar mais alta. E isso não é só um problema seu, né? A gente vive num século onde ansiedade e depressão são as doenças do século, né? Então, esse problema ele é muito mais comum do que você imagina e tenho certeza que você não está sozinho, como eu também já tive muito emocional forte, cara. Eu lembro que, assim, quando eu comecei a operar e comecei por opções binárias, né? Um grande erro, aí eu sei, mas não tenho vergonha de falar isso, porque foi através da opções binárias que eu conheci o mercado Forex, e opções binárias não é o mercado Forex, né? É uma fatia do mercado ali, onde é controlado pela corretora, mas enfim, isso é para outro vídeo. E quando eu abri a minha negociação, né, eu botava lá o tempo de expiração e eu lembro que basicamente não, literalmente eu saía da frente do computador, cara. Eu ia para outro cômodo lá de casa para poder eu não acompanhar a minha negociação, porque eu ficava muito nervoso, muito nervoso. A minha mão começava a suar, eu começava a suar, eu começava a tremer. Por quê? Isso acontece e a gente vai começar a entrar na raiz desses problemas, né? Isso acontece a gente não sabe da movimentação do preço, né? Mas eu não tinha uma técnica muito apurada, eu não sabia por que eu estava efetuando as minhas negociações. Basicamente, quando eu conheci a opção binária, eu conheci através de um curso e o cara basicamente me deu um indicador lá e ele fez assim, cara, quando esse indicador aqui chegar na região tal, tu efetua a negociação de compra, quando ele chegar na região tal, você efetua a negociação de venda. E isso não me dava fundamentos para eu executar a minha negociação, não me dava confiança para eu executar a minha negociação e ter a tranquilidade, era mais uma aposta, e essa aposta acabava me machucando bastante. Então, eu separei aqui alguns dos motivos que fazem com que as pessoas tenham ansiedade, e esse é um dos motivos, tá? Você não saber exatamente por que você está efetuando a sua negociação, isso te traz ansiedade, mas eu listei aqui 4 motivos, que são 4 motivos que eu acredito que são mais... que acontecem com todo mundo, né? São comportamentos que acontecem com todo mundo. O primeiro motivo foi simplesmente eu começar a utilizar um dinheiro que não se pode perder. Se você está utilizando uma grana ali, que é uma grana do aluguel, que é uma grana de conta de luz, que é uma grana de um lanche que você tinha, nem que seja isso, né? Da prestação do seu carro, prestação da escola do seu filho, você tem uma pressão muito grande em relação a isso, porque é um dinheiro que você não pode perder. Então, nesses momentos, você fica com aquela pressão psicológica, que negociar no mercado já é uma pressão psicológica muito grande, uma pressão emocional também gigantesca, mas você já fica com essa pressão a mais de ter que falar, cara, essa negociação aqui eu não posso perder, porque se eu perder, eu vou acabar perdendo dinheiro que era de uma conta de luz, que era a conta da escola do meu filho, que era a prestação do carro, prestação de uma conta atrasada. Essa pressão te traz muitos malefícios na hora de estar negociando e é impossível, eu diria que é praticamente impossível, 99% de certeza, de você não conseguir se controlar numa negociação onde você está usando um dinheiro que você não deveria estar lá. É o dinheiro de uma conta. Então, esse é o primeiro fundamento. Pô, será que
Você está negociando com um dinheiro que é um dinheiro que você não pode perder? Se isso estiver acontecendo, o mercado ainda não é para você. Você precisa reorganizar a sua vida financeira e fazer com que o dinheiro sobre para poder você começar a investir no mercado. O segundo motivo são aquelas pessoas que querem mudar de vida facilmente ou rapidamente também, né? A pessoa está aqui, meu problema hoje é que daqui a 30 dias eu quero mudar de vida. Então ele cria uma pressão psicológica nele para que ele comece a acertar todas as negociações e comece a ter ganhos altamente altos ou altamente lucrativos, assim, vamos dizer assim, mas com pouco capital. Pô, se o cara quer mudar de vida rápido, basicamente ele não tem muito capital para estar começando no mercado. E tudo bem, cara, você pode começar com um pouquinho, não tem problema nenhum. É até aconselhável, eu aconselho 100% que você comece com pouco, que é aquele pouco onde você vai entender como é que é o mercado. Né? Então, se você quiser ter esse comportamento de mudar de vida daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, daqui a 90 dias, isso vai gerar uma pressão psicológica muito grande. Então, você não deve estar negociando com esse pensamento de vou entrar no mercado hoje, mas daqui a 30 dias eu quero tá numa casona, ter largado meu emprego, ter chutado a bunda do meu chefe, enfim. Então você não deve ter esse comportamento, porque isso vai te gerar uma pressão, ainda mais se você alia o primeiro comportamento com o segundo, né? Isso causa muito mais pressão e você basicamente não vai conseguir ter resultado. Você vai mais prejudicar ou machucar mais o seu psicológico, o seu emocional, e isso acaba vindo para a vida, né? Para a vida fora do mercado. A gente acaba ficando mais estressado com nossos familiares, nossas mulheres. Nossas mulheres não. Nossa mulher, que só pode ter uma. Esposo, marido, filho, enfim. Isso acaba atrapalhando também, né? Comportamentos que você tem mal no mercado acabam refletindo na vida e você acaba afetando outras pessoas, né? Que não tem nada a ver com isso. Então você precisa, primeiramente, sentar, cara. Senta e vai falar, porra, o mercado financeiro é um caminho, cara. É como se você estivesse começando um novo negócio ali, como se você estivesse realmente iniciando um novo projeto na sua vida. E esse projeto ele vai demandar tempo, dedicação, estudo, vai doer, vai ser difícil, assim como tudo na vida é difícil, né? Então, o terceiro motivo, perder todo o capital numa única negociação. Isso é bem interessante. Quando eu estava criando esses motivos aqui, eu comecei a perceber, falei, cara, perder todo o capital em uma negociação é um dos motivos mais comuns das pessoas, porque hoje em dia, pessoas elas não têm ou a maioria das pessoas, né, elas não tem essa capacidade de entender que não faz sentido você colocar numa negociação tudo que você tem. Algo, mas tudo que eu tenho são R$100. Porra, mas não faz sentido, são R$100 que você tem, você está dentro da sua realidade. Se tudo que você conseguiu colocar foi R$100, você fez um esforço para aquilo. Qual que é o sentido de você colocar todo o seu capital numa única negociação? Você está tratando o mercado como uma aposta. E existem dois caminhos, né? O trader que trata o mercado como uma aposta, ele tem vida curta, e o trader que trata o mercado financeiro como uma profissão, como realmente deve ser, ele vai ter vida longa. Então, esse comportamentozinho de entender que se você perde todo o capital em uma única negociação, vou abrir uma ordem aqui no mercado, colocar 100% de disposição do capital, falar assim, porra, se eu tomar um stop aqui, eu vou perder tudo. Então isso vai me prejudicar, isso vai fazer mal para mim. Por quê? Porque eu vou ficar na frente da tela aqui, torcendo pelo resultado. Torcendo, falar, pô, não dá stop. E aí o mercado ele faz correções, né? A gente sempre entende, ou deveria entender, que o mercado ele faz realizações de lucros, e entendendo sobre essas realizações de lucros são muito mais fáceis de estar negociando. Mas se você coloca todo o seu capital numa única negociação, essa realização de lucro ela vai te machucar. Então todo o seu capital em uma única negociação é um perigo muito grande, tá? E eu queria deixar esse quarto motivo aqui para você me contar, né? Se tem algum motivo a mais desses três que eu falei. Na verdade eu falei 4, né? Um extra aí, mas queria deixar esse espaço aqui para você comentar o seu motivo, o que você geralmente tem medo aí na hora que vai abrir essa negociação, quais são os seus anseios. Me conta aqui nos comentários que eu vou estar lendo tudo, beleza? Então, dito isso, vamos para o segundo ponto, que é o fato de controlar o lado emocional. Eu separei também aqui mais 4 razões, e a primeira razão que eu queria começar falando é que o mercado ele não tem a movimentação que você quer, ele tem a movimentação que ele precisa ter. O mercado ele é soberano, então quanto mais cedo você entender isso,
né? É muito mais fácil de poder aceitar algumas situações até, né? Por exemplo, toda vez que eu abro a minha negociação, eu tenho uma situação, uma probabilidade de tomar um stop. Quer dizer que quando esse stop acontecer, é porque a minha análise foi errada? Dificilmente, tá? Mas quer mais dizer que naquele momento, naquela situação, era realmente para eu tomar um stop. E aí entra a importância da gestão de risco. Eu sempre gosto de comparar o mercado com o mar. Por quê? Porque o mar, ele sempre vai apresentar ondas, você estando lá ou não. Ou seja, ele vai ter a variação dele lá de encher, de vazar todos os dias, você estando lá ou não. Então, se você for para o mar e falar, hoje eu quero que o mar esteja seco, você não vai no horário que você quer para que o mar esteja seco. Você vai no horário em que a maré vai estar seca, é diferente. Então você precisa aliar esse comportamento seu se você quiser ir na maré seca lá. No mercado é a mesma coisa, né? Existe horários de alta volatilidade do preço e existe horários de baixa volatilidade do preço. Então, se você quer pegar grandes movimentações, você tem primeiramente que negociar a favor das probabilidades do preço. Tá? Isso aí já é de cara. Para isso acontecer, você tem que negociar dentro de horários de alta volatilidade. Por exemplo, se eu quiser negociar o Euro-USD, o que eu tenho que fazer? Bom, se eu gosto de negociar rompimentos, então, basicamente, eu gosto de pegar volatilidades maiores do preço. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar dentro ou negociar dentro de um horário, me adaptar à minha rotina, para que eu negocie no horário em que, para que eu, na verdade, esteja sentado na frente do gráfico no horário que o Euro-USD vai estar numa alta volatilidade. Que horário é esse? 3 da manhã, a partir das 3 da manhã até basicamente ali meio-dia. Mas não tem a sessão americana que fecha às 18 horas? Sim, tem. Mas a gente está pegando ali a sessão europeia, né, metade para o final ali da sessão europeia, que ela abre às 4 horas da manhã e fecha às 13 horas, e o início da sessão americana. Então essas duas sessões, são as sessões mais fortes do mercado financeiro. Basicamente, você vai utilizar essas sessões para negociar quase todas as paridades, né? Mas basicamente ali você tem uma alta volatilidade do preço. Depois das 12 horas, o que vai acontecer? A gente vai ter uma perca de movimentação do preço, que é muito natural de acontecer. Provavelmente você já acompanhou no gráfico à tarde, a gente tendo poucas movimentações, as velhinhas ali sendo construídas bem pouquinhos ali no miserê mesmo. Então isso acontece, tá? Se eu quiser negociar com baixa volatilidade, eu vou negociar a partir de meio-dia ali no Euro-USD. Mas vale a pena? Não sei. Até que ponto você tem que avaliar isso, como é que são as suas negociações e como é que está traçado o seu plano de trade. Então, esse é um ponto fundamental, cara. Fundamental mesmo para você negociar com consistência e começar a controlar seu emocional. Por exemplo, se eu estiver negociando uma movimentação contra a tendência no horário de alta volatilidade, é bem provável que eu tome muito mais stop do que gain. Por quê? Na alta volatilidade é mais a tendência do preço, ela acontece na verdade a ser a favor de uma tendência de gráfico diário, por exemplo, de um gráfico semanal, por exemplo, até mesmo de um gráfico mensal. Então, são comportamentos importantes que você tem que entender a partir de agora. Fechou? Segundo ponto, ou segundo subponto, não sei. Gestão de risco, cara. Não tem como falar sobre controle emocional, sobre negociar com menos ansiedade, se a gente não tiver com a gestão de risco aplicada. O que acontece? Se você já está utilizando dinheiro que tecnicamente você pode perder, não quer dizer que isso vai acontecer, você vai negociar muito mais tranquilo. Por quê? Porque você vai estar sentado aqui na frente do gráfico e você vai entender que, mesmo que eu faça besteira hoje, as minhas contas estão pagas. A minha conta de luz está paga, meu aluguel, se eu moro de aluguel, está pago, a prestação da casa está paga, o meu carro está pago, eu tenho condições eu estou com dinheiro aqui de fazer a mercearia do mês, a escola do meu filho está paga, conta de água está paga, enfim, tudo está pago aqui para negociar. Isso vai te dar tranquilidade. Começa por aí. E, além disso, você vai estar aplicando a gestão de risco. O que acontece? Mesmo que você faça uma burrada, ou se você entra em uma situação de probabilidade de stop, que é o que eu acabei de falar, que acontece comigo, você não vai falar, se eu tomar um stop aqui, essa minha negociação, eu não vou perder tudo. Então vai ficar muito mais fácil para eu operar e para eu executar a minha negociação. Eu vou ter até mais confiança na hora de fazer uma análise e executar a negociação na hora que pintar aquele ponto de entrada. A gente vai já falar sobre os
pontos de entrada, a execução de pontos de negociação. Então, o que acontece? Essa gestão, ela tem que estar girando ali em torno de 0,5% do seu capital a 1%, se você é um cara que não consegue controlar o seu lado emocional. Provavelmente é porque você está nesse vídeo aqui, basicamente 20 minutos aí de vídeo, e a gente está falando sobre isso. Então, você vai ter que ter realmente uma redução na exposição do seu capital e trabalhar com 0,5% a 1%. O que vai acontecer? Se você tomou um stop, tomei um stop, mas eu tomei um stop de 1%. Eu ainda tenho 99% de todo o meu capital ainda para eu continuar operando e eu não vou fazer nenhuma loucura de tentar recuperar 50% do que eu perdi num próximo trade. Isso não acontece. Então, a gestão de risco é isso, tá? Mesmo que você entre numa sequência de stop muito ruim, 5, 6, 7 stop que seja, você vai ter perdido ali entre 7% a 3,5%, entre 3,5% a 7% do seu capital, né? Então, isso é fantástico. Gestão de risco é algo maravilhoso. Não sei porque as pessoas, elas falam mal da gestão de risco ou elas não seguem a gestão de risco. A gestão de risco ela é maravilhosa, cara. Porra, imagina tu tomar 10 stops consecutivos. Porra, mês onde não tá legal as oportunidades aqui, tomei 10 stops de 1%. Perdi 10% do meu capital. Ah, é uma perca grande? Tecnicamente é uma perca grande, mas você não chegou nem perto de quebrar. Se você trabalhou com 0,5%, você vai perder metade disso, 5% do seu capital. Porra, entende o poder disso? Então, a partir de agora, trabalha com gestão de risco, faz o gerenciamento de risco do seu capital. Ah, o meu capital é pequeno, é minúsculo, mesmo eu fazendo a gestão de risco, entrando com lote mínimo, não permite com que eu abra a minha negociação. O que eu devo fazer? Bom, você deve fazer é ficar de fora, não abrir a negociação. Ou, se você estiver utilizando uma guerra de verba, né, aquela verba de guerra, você abre a negociação com lote mínimo. Né? Mas aí, vai ter o quê? 10 dólares, 20 dólares aí para o gerenciamento não ser legal, né? 50 dólares que seja. Então, a partir de 50, 60 dólares aí já dá para estar fazendo o gerenciamento de risco tranquilamente aí, entendeu? Mas, quanto mais capital você tiver, maior esse dinheiro você vai colocar, né? Mas a exposição ela sempre vai girar ali de 0,5% a 1%. Então, dito isso, né, a gente começa a corrigir os problemas, né, de falta de controle emocional nas negociações. E a gente vai partir agora para o terceiro tópico, né, ou terceiro subponto, que é simplesmente aprender a operar. Não tem para onde correr, cara. Você precisa aprender a operar. Por quê? Lembra que eu falei no começo do vídeo que quando eu abria a minha negociação, eu ficava nervoso, eu saía da frente do computador? Por que eu fazia isso? Porque eu não sabia porque eu estava executando a minha negociação. Então isso me gerava ansiedade na hora de negociar. Uma ansiedade tão grande que não permitia com que eu ficasse na frente do gráfico acompanhando a minha negociação. Porque eu não sabia porque eu estava executando a ordem. Então, não tem para onde correr, você vai precisar estudar, e aí, graças a Deus, tem vários vídeos aqui no meu canal. A gente liberou todas as lives que eu produzia aí até 2 anos atrás, dando exemplo na prática, gestão de risco, negociar com pouco dinheiro, construção de capital, modalidade de negociação, horários de negociação. Então, cara, conteúdo aqui no YouTube não falta. Ah, Hugo, não gosto de ti. Tem vários outros caras aí também que são bons, mas só saiba filtrar as informações que você vai aprender ou ouvir, tá? Então você precisa definir uma estratégia, cara. Eu opero rompimentos e sigo operando rompimentos desde o dia que eu descobri que existe rompimentos no mercado financeiro. Então eu sempre venho operando no mercado financeiro uma única modalidade. O que eu vim fazendo foi adaptando a minha estratégia, os meus conhecimentos e deixando essa forma de negociar cada vez mais afiada, e isso vai me gerar mais confiança na hora de executar alguns pontos de negociação. Além de você ter que definir um modelo de negociação, né, de estratégia, você vai precisar definir um modelo de trade para você seguir. O que envolve nesse modelo de trade? Você envolve o tipo de estratégia, o horário que você vai negociar, a paridade que você vai negociar e os tempos gráficos que você vai utilizar para analisar, para fazer a sua análise, né, e para fazer a sua operação. Então, define isso aí o mais rápido possível, que isso vai te dar mais confiança na hora de executar a negociação. Por quê? Porque na hora que você estiver efetuando a ordem lá, você vai saber exatamente o que está acontecendo. Esses pontos aqui são pontos que eu desenho toda vez para executar a minha negociação, né? Então, preste atenção nisso, tá? E por último, cara, mas não menos importante,
Identifique as melhores oportunidades para operar. Então isso te dá mais calma na hora de executar a negociação. Por quê? Eu lembro que eu tinha um amigo, né? A gente não tem mais tanto contato hoje, a gente meio que é colega, mas se segue ali pelo Instagram e tudo. Mas eu lembro que uma vez a gente combinou de negociar junto. E o que aconteceu? Ele sentou na frente do computador lá e ele falou, pô, eu tenho a obrigação de abrir 3 negociações hoje. 3, 4, sei lá. Aí eu, opa, já fiquei assim, eu não falei nada porque, cara, eu não opino sobre estratégia dos outros, eu não opino sobre comportamentos dos outros. Simplesmente eu fiquei lá, sentei do lado dele lá, levei meu notebook, né, e a gente começou a operar. Então, cara, na hora que ele definiu isso na cabeça dele, ele criou uma pressão. Por quê? Na hora que ele começou a fazer análise, ele começou a meio que fantasiar pontos de entradas ou criar pontos de entradas. Isso aconteceu bastante. Ele tinha a obrigação de fazer pelo menos 3 entradas na abertura do mercado lá. A gente estava negociando, né? E isso foi muito louco, porque eu via ele muito nervoso, né? Eu via ele, na verdade, além de nervoso, ansioso para abrir a negociação. Então, meio que ele vinha traçando pontos, assim, riscando a tela lá, botando suporte de resistências, enfim, fazendo a forma dele lá. Direto, cara, e ele basicamente estava assim, vidrado, era como se tu olhasse uma pessoa viciada, entendeu? Ela viciada como se estivesse, pô, jogando um jogo de aposta e fosse viciado nisso. É um negócio muito louco. Então você deve entender isso, né? Que você deve operar quando identificar os melhores pontos de negociações. Exemplo, tem uma regiãozinha de suporte aqui no gráfico mensal muito, muito forte. Essa regiãozinha bem aqui, muito forte, um ponto de suporte. Só que o preço está bem aqui, ó, tá próximo. Vale a pena eu efetuar uma negociação de venda, sendo que o preço está próximo a um suporte muito forte aqui do gráfico mensal? Vale a pena? Não vale. Então é melhor eu esperar o preço chegar nessa região de suporte, ver como é que vai ser o comportamento dele e me preparar para uma possível reversão de tendência. E ao invés de eu vender, eu compro. E aqui está uma ótima oportunidade de negociação. Já tive pontos de entradas que eu fiquei esperando praticamente um mês para isso acontecer. Recentemente, agora no mês passado, teve um ponto de entrada no SDJPY que eu aguardei 2 semanas para efetuar ele. Então, pô, a qualidade disso é muito maior. Quando você executa uma negociação, você tende a ficar muito mais tranquilo. Então essa daí foi nossa aula, espero que você tenha curtido. A partir de agora você vai começar a trabalhar de uma maneira mais inteligente no mercado, você vai começar a ter mais tranquilidade nas suas negociações se você aplicar todos esses comportamentos. Valeu? Tamo junto e a gente se vê na próxima aula. Valeu, falou!